abençoados, assim é. Vamos então aqui a nossa mensagem agora, né? A nossa mensagem já começa, desde a hora que nós começamos a louvar a Deus, já é a mensagem, né? Agora vamos nos concentrar aqui a uma mensagem que eu creio que vai ser rápida, educativa, vai construir algo na sua mente que vai te levar realmente a uma glória tremenda. Como aqui nós não temos oração poderosa, né? Mas nós temos palavra poderosa. É melhor, né? Oração é rudimento, né? Agora é uma confissão ordenada. Bom, vamos começar. Eu vou falar hoje um tema: permanece, ouça aqui, permanece naquilo que aprendeste. Viu, abençoados? Permanece naquilo que aprendeste. Veja bem, nós somos resultados, uma evolução de alguém que veio aqui, né, e habitou num corpo, e que nos instruiu e nos capacitou. Nos deu autoridade para fazer com que a sua palavra corra. E como nós estamos vivendo debaixo da graça, repetirei, a graça ela tem três etapas. Três etapas. E a graça foi revelada, foi dada a Paulo, que foi ao terceiro céu. Ele diz, no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E ouviu palavras inefáveis, para que pudesse trazer instrução para a igreja. E ele diz, olha, como um perito arquiteto, lancei o fundamento. O que é fundamento? Bases. Você vai construir, como é que você constrói sem base, sem alicerce? Ele diz, eu como perito, então, sempre o ministro, ele tem que reconhecer quem ele é de verdade. Porque se ele não reconhece, como é que ele vai trazer uma palavra com autoridade? Ele diz, como perito arquiteto, lancei o fundamento. E a ele foi dado dizer que outro edifica. Ele então não ia o quê? Ter essa função de edificador. Ele foi só um arquiteto que lançou o fundamento. E lançou bem lançado. Quantos creem nisso? São 14 epístolas. É muita leitura, pessoal. Foi o que mais escreveu na Bíblia, foi o apóstolo Paulo. Quem mais escreveu na Bíblia que é o apóstolo Paulo? Ninguém. Porque ele lançou o fundamento, ele diz, outro edifica, e veio o edificador, que foi chamado o apóstolo Dr. José Luiz de Jesus Miranda. E ele diz o seguinte, e agora, Paulo dizendo, cada um veja como sobreedifica sobre o meu fundamento. Então, para sobreedificar, eu tenho que respeitar o fundamento, eu tenho que respeitar a edificação dos elementos que foram o quê? Usados para a edificação, para lançar o fundamento e para a edificação. Tem que respeitar isso. Se eu não respeitar isso, eu não vou para o terceiro plano, que é o quê? Sobre edificação. O que é sobre edificar? Edificar em cima daquilo que foi edificado. É uma edificação, mas ela é sobre, já tem os pilares, já tem as paredes, então você vai respeitar isso agora para o crescimento. E acreditamos nós que após essa sobreedificação, virá o quê? A grande expectativa, que é o quê? A transformação. Porque quando você estuda, abençoado, e elimina matérias e chega no final, como por exemplo, você está fazendo uma engenharia ou psicologia, seja qual curso for, você encerra aquele curso, é daí para frente que você vai o quê? Exercer a função daquilo que você estudou durante 3, 4, 5, 6, 10 anos, não é assim? Enquanto você está estudando, você tem algumas preliminares ali, mas você não tem ainda o quê? O diploma, e nem a carteirinha que identifica que você é verdadeiramente aquilo. Foi o que aconteceu na edificação. Nós aprendemos, e agora nós temos que o quê? Exercitar o que aprendemos.
E é muito importante que você, nessas etapas, saiba de quem você aprendeu. Nós dizemos aqui que o sistema aí fora é maluco, é indigno, é cruel, é malvado. Você sabe por quê? Porque eles não reconhecem nem o fundamento e nem o edificador. Cada um está edificando o seu quiosque aí fora. E cada um fica com o laço dos impostores, ficam assim, esperando alguém passar. Agora alguém pensa, ele joga. Vem cá, Pai do Senhor, beleza? Vem cá, nós vamos fazer uma oração poderosa. Não, eu já pertenço a outra igreja. Não, mas pode vir aqui também. Ninguém respeita ninguém, abençoado. Ninguém respeita ninguém no sistema. Eu fui pastor do sistema muitos anos. Então, a intenção é sempre tirar o de lá para vir para cá. Porque eles não respeitam o Senhor. São indignos. São chamados, como a Mero falou ali, mercenários. Então, abençoado, quando a graça veio, ela começa a trabalhar a tua mente para que você saiba e permanece naquilo que aprendeste e de quem aprendestes. Porque senão você não vai permanecer. Você vai ficar oscilando para cima, para baixo, direita, esquerda, você nunca vai, porque você é um pedidor. O sistema, com seus mercenários, criaram pedintes, criaram pessoas que são pedintes de esmola, esmolando. Deus me abençoa, vou lá, me abençoa aqui, me abençoa ali. Eu estou precisando disso, minha família, meus negócios, minha saúde. Olha, onde tem uma igreja poderosa que tem uma unção, que trouxe o óleo lá de Israel para busuntar minha cabeça e orar para mim e me dar bênção. Caramba! Como pode ainda os filhos de Deus ser levado por esses ventos de doutrinas? Não pode, abençoado. Nós somos um povo fiel ao Senhor. Diga, sou fiel ao Senhor. Assim é. E dentro dessa fidelidade, você e eu vamos andar. Assim é? Padre. Então, Paulo traz aqui em 2 Timóteo 3, 13 a 14, ele diz o seguinte, olha, ouça aqui, presta atenção dobrada aqui, abençoado, para você não perder esse momento rico, que é a sua prosperidade, da sua saúde, da sua vida, está aqui, nessa palavra. Se você perder uma palavra, você perdeu tudo. Porque ela é muito rica. E ele diz aqui no versículo 13, ele diz, mas os homens perversos, Paulo aqui trabalhava com Timóteo, porque lá havia muitos falsos. Paulo era um perseguidor, era um perseguido pelo sistema religioso. Saduceus, herodianos, fariseus perseguiam Paulo. E até os 12, você vai assustar, discípulos de Jesus de Nazaré perseguiam Paulo, porque Paulo falava uma coisa diferente que eles não falavam. Aí Paulo colocou eles assim, olha, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. O que é enganar alguém? É falar algo que não é verdadeiro, como se fosse. Usar os tempos errados da Bíblia. Não respeitar o edificador, o lançador de fundamento e nem o edificador. Não respeitam eles. Não conhece a verdadeira doutrina que Deus tem para esse tempo agora. Aí Paulo, como era o ministrador da graça, ele diz, esses homens são perversos e impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Tu, porém, ele estava falando para quem? Timóteo, diga Timóteo. Por que Timóteo? Porque Timóteo era um filho de Deus. Diga, eu sou um filho de Deus. Você crê nisso? Permanece naquilo que aprendeste, de que fostes inteirado, sabendo de quem aprendestes. Tu, porém, mostra aqui que Deus tem interesse em alguém. Ele mira em alguém, que é um chamado para fazer a sua vontade. E esse alguém tem que começar a descobrir qual é a base da tua salvação. Olha, todos nós passamos pelo sistema religioso, igual eu falei, eu fui pastor do sistema religioso. Fui da Batista,
criei o meu próprio ministério, enchi a igreja de gente lá, e todo dia, em toda reunião, eu falava assim, olha, quem aceita Jesus como seu único e legítimo Salvador? Olha que bonito isso, meu irmão, chique isso, bonito, rapaz. Pô, legítimo, quem não aceita, cara? Dependendo do impostor, aliás, o pastor que tiver lá na frente, que eu era o impostor, né? Eu falava, quem aceita Jesus, se você não aceitar, aí começa a pressão. O diabo vai te pegar lá fora, pode cair um avião na sua cabeça, uma bala perdida pode te achar, aí você está perdido. Não é assim que eles fazem? Ameaças para você. Eu fui do sistema, sou teólogo, tudo que é confuso eu recebi lá para poder depois descobrir que aquilo não passou de nada. Sombra. E sombra não traz nada, só dá medo. Não é a imagem real das coisas. Então, um chamado para fazer a sua vontade. Lá em João 15,16, nós vamos repetir aqui, só para os abençoados firmar, para a gente dar sequência da ministração. Vem Jesus aqui, Jesus de Nazaré, a qual eles anunciam ele para que você o aceite como Senhor e Salvador da sua vida. Não é Jesus de Nazaré que eles fazem? Aceita Jesus de Nazaré, aceita Jesus, e você não vai para o inferno. Aceita. Olha, engraçado que João aqui, no seu livro histórico, porque isso não é evangelho, isso é um livro histórico, que anunciava todo o cumprimento da lei de Jesus de Nazaré, e ele vem dizendo aqui, olha, Jesus de Nazaré diz o seguinte, olha, contrariando todo o sistema, não só do Brasil, do mundo inteiro, ele diz, olha, não foste vós que escolhestes a mim. Eu tinha, né, um pouco agora com relacionamento com os pastores aqui, e alguns membros dizem o seguinte, que é isso, rapaz, eu aceitei Jesus, foi lá na igreja tal, com o pastor tal, achando que ele aceitar Jesus com a igreja tal, pastor tal, era maior do que aquele que aceitou, talvez, numa pentecostalzinha ali, ferradinha ali na esquina ali. Eles acham que é assim. Eu já vi, que isso? O pastor Mourão que me batizou. Ai, que dor no coração. Me salvou. Não foste vós que escolhestes a mim, põe na tua mente isso, abençoado. Pelo contrário, olha, ele contraria tudo que estavam querendo ensinar para o povo no antigo pacto. E ressoa até hoje, intimidando agora o sistema religioso, que é fracassado, arruinado, porque começa errado, e tudo que começa errado, termina errado, abençoado, não tem jeito. E se começa desse jeito, não, primeiro você tem que aceitar Jesus como Senhor Salvador aqui, para depois ser batizado, para depois ganhar o céu. Que loucura. Não foste vós que escolheste para mim, pelo contrário, Jesus diz, eu vos escolhi a vós outros. Quem escolhe é quem? Essa honra ele não dá para ninguém. Porque geralmente aqueles que escolhem alguma coisa, muda no passar do tempo, não é isso? Tem gente que escolheu o marido, escolheu a esposa, e o que aconteceu? Quem escolhe tem o poder de depois, meu irmão, não querer mais. É assim que funciona. A nossa verbologia funciona desse jeito. Eu escolho, como também eu tenho direito, que foi eu que escolhi, agora eu não quero mais. Eu posso rejeitar, eu posso lançar para lá. E aqui nós vimos que Jesus diz, eu vos escolhi a vós outros. João 10, 27, ele diz, Jesus de Nazaré falando, estou falando de Jesus ressuscitado, de Nazaré, ele diz, as minhas ovelhas ouvem minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna. E ninguém arrebata das minhas mãos. Aí que está o poder, meu irmão, de quem fez a escolha. Jesus, quando escolhe, ninguém escapa da mão dele. Desviou da fé. Que desviou, rapaz?
Ele diz que ninguém arrebata da mão dele. Ah, não, mas ele está mexendo com droga, está prostituindo. Não importa, ele é propriedade exclusiva de Deus. Ele vai lá e arranca ele de lá. Deus não perde. Agora, se você aceitar, você perde Deus. Como muitos estão aí perdidos. Ah, eu perdi, eu preciso aceitar Jesus de novo. Falei, meu querido. Efésios 1:4, olha aqui. Agora vem o perito. Antes falou Jesus de Nazaré, agora o perito consultor. Assim como ao Novo Testamento, a graça, as 14 epístolas, a ciência de Deus, assim como nos escolheu. Quem escolhe, meu irmão? É você? Não funciona isso. Isso é fracasso total, isso é ruína total. O sistema está arruinado e eles vão colher o que eles estão plantando. Nós profetizamos isso baseado na edificação, pelo nosso apóstolo, Dr. José Luiz de Jesus Miranda. Eles vão fracassar, todos. Todas essas portas vão fechar, porque eles começaram errado, rapaz. E eles não mudam. Assim como nos escolheu nele, antes do quê? Você não é escolhido nem depois que você nasceu, não. Você foi escolhido antes de você nascer, meu irmão. Aqui nós mostramos o endereço correto. Ah, mas eu não aceito isso, e Deus não está nem aí se você aceita ou não aceita. O que está escrito, e não pode ser mudado. Não pode ser mudado, abençoado. Não pode. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para quê? Para ser pecador. Você é pecador. O sistema, quando você escolhe, você continua sendo pecador. Quando Deus escolhe, você passa a ser o quê? Santo. Olha que diferença. Trevas, luz. Trevas e luz. Para sermos santos e o quê? Irrepreensível. O que é uma pessoa irrepreensível? Não precisa de ninguém repreender ele. Ele mesmo se repreende. Ó, que riqueza, hein? Não precisa ninguém ficar vendo seus erros, não. Pô, não, você mesmo já diz, eu errei. Conserto. Eu corrijo. Isso é ser irrepreensível. Porque repreensível é aquele que alguém te repreende por um erro que você cometeu. Irrepreensível é você corrigir o erro que você cometeu. Você mesmo. Sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E ali completa, e em amor nos predestinou para Ele. Então, a esse que chama, Ele ensina o seu propósito. Depois que você é chamado, você diz, opa, essas palavrinhas aí estão tocando na minha mente, acho que eu sou um escolhido, eu estou acertando nesse negócio aí. Estou me acomodando nisso, isso aí está ficando bonito. Nunca ouvi isso. Esse negócio está fazendo alguma coisa na minha mente aí, que minha carne está contradizendo, porque eu nasci num lar católico, nasci católico, vou morrer católico. Nasci batista, vou morrer batista. Aqui não, aqui muda tudo. Nasceu filho de Deus, vai até o fim como filho de Deus. Assim, essa é a ciência de Deus. Então, a esse que chama, ele ensina o seu propósito. Agora, há uma atenção, uma reverente do aprendiz. O aprendiz tem que ser reverente, meu irmão. Ele tem que sentar aqui e falar, opa, deixa eu ouvir. Cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca. Estou ouvindo, não deixa, me atrapalha não. Me atrapalha, eu quero ouvir. Agora há uma atenção reverente do aprendiz. Paulo mostra um povo que tinha essa atenção naquilo que ele falava. Vamos ver um povo que Paulo falava e estavam todos de olho nele. E Paulo era a primeira visita dele no meio deles, hein? Vai lá, Tiago, Atos 17. Olha aqui. Paulo falando com os bereanos, os de Bereia, que era um povo que tinha lei e algumas mesclas da religiosidade no meio dele. É como hoje o povo de Deus, que está aí fora. Eles ouvem a lei, mas trabalham também
banho de descarrego. Ó, também trabalha com banho de descarrego. Banho de descarrego é o quê? Me mostra banho de descarrego na Bíblia. Banho de descarrego é o quê? Feitiçaria, companheiro. Assim eram os bereanos. E os bereanos aqui, olha aqui, ora, estes bereanos, isso é o apóstolo Paulo falando, eram mais nobres que os de Tessalônica. Os tessalonicenses foram nomeados na região como a igreja da fé preciosa. E Paulo viu, e olha, quem edificou, quem traçou o fundamento para a igreja de Tessalônica? Foi Paulo. Opa, isso é bom. Desperta, quem estiver dormindo. Esses bereanos eram bem mais nobres do que de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez. Por que nós usamos a expressão pouco de amém e falamos recebo? Não é que falar amém está errado. Paulo fala sobre o amém. Mas o recebo, sabe o que acontece, meu irmão? Dá uma identidade maior do que você entendeu. Porque o amém, todo mundo fala amém hoje, não é isso? Amém, amém, amém. Vulgarizou. O sistema vulgarizou a expressão amém. Então, hoje nós usamos essa aqui, recebo. Ele diz, pois receberam o quê? A palavra com todo o quê? O que é uma pessoa ávida, avidez? Com vontade de comer assim, sem parar. Glutão. Aqui você pode praticar glutonaria. Essa glutonaria aqui é boa. Pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, com o quê? Com a prudência, com a avidez, com examinar a palavra de Deus. Com isso, muito deles, o quê? Creram. Não falou que foram salvos, não. Creram. Porque o nosso ministério não é de salvação, é de quê? Reconciliação. Porque salvo você já é antes da fundação do mundo, mas estava desviado, precisa de ser o quê? Reconciliado. Com o quê? Com essa palavra. Para você saber de quem verdadeiramente você é. E o que você verdadeiramente é? Você é um pecador? Não, o que você é agora? Santo, abençoado, completo, perfeito. É assim que nós nos sentimos agora. Então, com isso, muitos deles creram. Mulheres gregas, diz aí o versículo 33, e muitas pessoas lá, de alta posição, creram na palavra de Paulo. Porque era uma palavra que tinha o quê? Poder. Esses que aprendem têm a revelação de que são filhos. Porque se não tivesse a revelação que você é filho, você já viu, não, hoje não. Esse é o não filho. Não, estou muito cansado, trabalhei muito. Estou desanimado. Não é assim? É meio perigoso isso, né? Estou desanimado, estou meio que... Não, hoje eu não vou alimentar o meu espírito, não. Eu vou alimentar a minha carne mesmo. Porque eu quero sair na orgia da carne. Então vai, meu irmão. O que planta, colhe. Aqui nós usamos a... E é direito seu. Porque Paulo diz, tudo te é lícito. Você pode fazer o que você quiser, rapaz. Aqui não tem essa, não. Salvação você não perde mesmo. Agora, uma vida desgraçada... É terrível, né? Então, veja bem. Esses que aprendem têm a revelação de filhos. 2 Timóteo 1:2, olha aqui que bonito. Aqui que Paulo fala. Ao amado filho Timóteo. Quando você fala amado, é que tem um quê? Uma exclusividade, não é isso? Nós somos amados de Deus. Por isso que ele diz que nós somos propriedade exclusiva, peculiar. De quem? Do Senhor. Você se sente dessa forma? Então, os que ouvem são o quê? Amados, escolhidos, né? E Timóteo, Paulo mostra para ele, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor.
E é importante, abençoado, você ser chamado filho por alguém. Por quê? Quando você é chamado filho por alguém, porque você identificou o seu pai e você tem ouvidos atentos para escutar a sua, o quê? Ordem, conselho, disciplina. Não é o que Jesus diz? As minhas ovelhas, o que elas fazem? Ouve. Então, o que identifica o filho é o ministro, sabia? Identifica o filho. Eu identifico vocês são filhos, porque vocês estão aqui. Vocês podiam estar em 1000 outro lugar, que não ia prestar para nada, mas você podia estar lá. Hoje você está no melhor lugar. Você está diante do trono da graça. Para receber o quê? Graça, misericórdia e socorro oportuno. Assim é? Você recebe assim? Tá. Então, veja bem, amado filho, visto pelo ministro, ouve a palavra. Tem fruto esse filho. Olha para você ver aí em 2 Timóteo 1, 4 e 5. Olha para você ver aqui, olha aqui que bonito um filho. Onde eu reconheço vocês como tal. Paulo reconhece aqui a Timóteo e a igreja de Éfeso, a qual Timóteo era pastor. Lembrando, Timóteo, das tuas lágrimas. Olha, meu irmão, o que quer dizer aqui Paulo falando para Timóteo das lágrimas dele? Não é porque ele estava devendo muito, porque separou da mulher e o filho desobedeceu ele, nada disso, não. Porque está doente, está triste, o marido abandonou, a mulher abandonou, nada disso, meu irmão. Ele vê aqui Timóteo com interesse. Como Paulo, ele diz, sentia dores de parto para gerar a igreja. Então, ele tinha lágrimas, porque ele identificava com o propósito de Deus para a igreja viver uma vida soberana aqui na terra. Por que os crentes não vivem por cima, sempre por baixo, sempre por cabeça? Onde que eu vejo os crentes? Por baixo e por cauda. Vai numa dessas igrejas aí, que eu falei, que tem corrente, unção, você tem que passar nos 23 cajados de Moisés, lá estão os crentes, Sal Grosso, Fogueira Santa, muito bem, lá estão os crentes, vassoura de R$1.000 para lavar a casa, lá estão os crentes abençoados, lá estão os crentes que não têm abundância, que não têm lágrimas no Senhor, mas lágrimas no seu desespero carnal. Estão buscando interesses próprios. Eles usam Deus para enriquecer, eles usam Deus para ser curado, eles usam Deus para proteger a sua família. Ué, mas está errado? Lógico que está. É bagulho. Mas veja bem, abençoado. Então, você quer ver os crentes que não têm a visão da sua verdadeira identidade? É só você ir lá. Vai nessas igrejas que você vai ver os crentes lá. Fala, mas você não é crente, rapaz? A palavra não diz que você é abençoado com todas as bênçãos, lá em Efésios 1:3? Que o diabo já foi destruído, por que você está caçando diabo aqui, rapaz? O diabo já era. Então a gente vê que o filho é aquele que dá ouvido, né? Ele disse, lembra das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação, olha aqui abençoado, que coisa séria, pela recordação que guardo da tua fé, sem o quê? O que é uma fé fingida? Eu vou lá buscar uma bênção. Eu vou lá passar debaixo da mão dos 70. Vou lá na fogueira, vai em tudo quanto é lugar. Abençoados, essa pessoa, ela está com uma fé fingida. E ele diz que é fé, que ele tem fé. Não tem. Porque a fé é o quê? O que diz Paulo lá em Hebreus? A fé é a certeza e a convicção de fatos que não se vê e crê
e chama a existência. Um homem de fé não sai buscando nada, ele já tem tudo de Deus na vida dele. Você recebe isso aí? Abba, Padre! Abba, Padre. No versículo 14, ele vem dizendo aí, Tiago, 3,14, ele diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e fostes inteirado, sabendo de quem você aprendeu. Porque a aprendizagem é o que vai mover a sua vida, não é isso? Quando você levanta, o que você aprendeu quando você levanta? Oh Deus, nós falamos assim, né? Que hoje é o melhor dia. O sistema diz o seguinte: oh Deus, me abençoa hoje, Senhor. Oh Deus, tem um leão hoje para me matar, me ajuda. Não é assim? É assim? O que está na sua mente é o que você é. Porque a boca fala do que está cheio. Você é a expressão exata do que está na sua mente, abençoado. E essa mente precisa de ser mudada. Paulo diz lá em Romanos 12, ele diz: transformai-vos pela renovação da vossa... E aqui nós fazemos isso, renovamos a mente da pessoa. Porque não tem oração poderosa, não tem óleo ungido de Israel, nem água benta. Aqui nós trabalhamos só com a palavra. O velho homem com seus feitos. Então, veja bem, sabendo de quem aprender, de quem você está aprendendo de Deus. Há uma palavra que diz, olha, julgai os espíritos e vê de onde ele procede. Quando o sistema prega isso, eu era de lá, julgai os espíritos, tranca a rua, Exum Caveira, Pombagira. Não era assim? Maria Esfarrapudo, eu aprendi tudo isso no sistema religioso, não foi no centro espírita não, viu? Foi lá no Maria Esfarrapudo. Tem um montão aí, que eu já até esqueci alguns aí, rapaz. Maria Padilha. Eu aprendi isso na igreja dos crentes, nunca fui para o espiritismo, nunca fui. Na igreja dos crentes eu aprendi isso aí. Então macumbaria e feitiçaria está onde? Na igreja dos crentes, você sabe por quê? Ouça aqui, ó. Por que a feitiçaria e macumbaria está na igreja do crente? É porque está escrito lá em Gálatas 3, que as obras da carne são conhecidas e são prostituição, adultério, lascívia, ira, feitiçaria. Como eles são carnais, eles têm a feitiçaria. E funciona bem. Tem tudo isso lá. Você pode ir lá que tem salteado. Então, julgai os espíritos e vê de onde procede. Então, esse espírito é a pessoa. Julga o espírito, julga quem é aquela pessoa ali. A gente não costuma falar aquele menino que é levado demais, aquela pessoa que é levada demais. O que a gente fala? Ô, espírito de porco, não é assim? Não é? Então, julgar espírito é saber com que espírito aquele pregador que diz ser pregador, o que ele é, o que ele prega, o que ele traz, qual doutrina que ele traz, baseado em quê? Como o povo dele vive, julga. Ah, não pode julgar não, é um homem de Deus. Bobão, caiu na conversa do enganador. Aqui ele diz, julgai, eu tenho que julgar. Porque senão não vou saber de quem eu vou aprender, abençoado. Quem traz a palavra, a verdade. Julgai os espíritos e vê de onde ele procede. Esses espíritos são pessoas. O que ele traz, qual a doutrina que ele traz, qual é o interesse dele. Paulo, nas suas cartas, mostra o falso e o verdadeiro. Abre comigo lá em 2 Coríntios 4, 3, 4. Porque essa história, ela começou com Paulo, abençoado. E Paulo trouxe toda essa instrução, e revelada por nós, por Dr. José Luiz, abriu, descortinou para nós entendermos igualzinho. Olha aqui, olha, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Nós temos visto isso. Muitos dos abençoados chegam nas pessoas que não têm esse conhecimento da graça e dizem assim, olha, você é um abençoado. Ele, o quê? Que é isso, rapaz? Que Deus te abençoe. Ele não suporta a sã doutrina. Olha, o diabo foi destruído há 2000 anos atrás por Jesus de Nazaré, lá na cruz do Calvário. Está escrito lá em Hebreus 2 e 14.
visto que o Filho tem participação de carne e sangue, ele também, Jesus, teve participação, para que, pela sua morte na cruz, destruísse aquele que tinha o poder da morte, o diabo. Eu não acredito nisso. Ele fala desse jeito, não acredito que o diabo foi morto. Você está fazendo sujeira comigo, pastor. É esse diabo que entrou na minha casa, me separou, os meus filhos, entrou na bebedice, entrou na macumbaria, entrou na feitiçaria, entrou nas drogas. Agora você está falando que o diabo morreu? Que isso? Esse diabo é aquele que eu coloco culpa quando eu erro, quando eu faço, quando eu prostituo. Quando eu adultero é o diabo. E agora você está falando que ele não está mais em ação? Que sujeira é essa, pastor? Para com isso. Não suportam a sã doutrina. Não suporta. Para eles isso é loucura. Mas Paulo diz que nós temos que salvar o crente pela loucura da... O crente, é o crente que precisa ser salvo. Porque o crente está perdido aí, meu irmão. E muito. Cercação, olha aí, porque haverá tempo que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercação de mestres segundo as suas próprias, o quê? Cobiça, é grana sobre grana. Faz um desafio com Deus, rapaz. Vem cá fazer um desafio com Deus. Meu irmão, aqui é o poder de Deus. Vem fazer um desafio com Deus hoje. Põe 400 mil aqui, você vai ver. Eu já vi isso demais, e gente colocou mesmo. Põe o teu carro aqui, rapaz. Põe o seu salário aqui. Faz um desafiar Deus, ô vagabundo. Desafiar Deus. Quando o homem pode desafiar Deus? Um Deus, você desafiar um Deus, você está querendo morrer, rapaz. E Deus não extermina, porque talvez tenha um propósito ainda naquela pessoa, como teve na minha, que também fiz muita besteira. Assim é? Pelo contrário, cercação de mestre segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceirinha nos ouvidos. Paulo passou por isso, abençoado. E nós estamos assistindo ao vivo e a cores, os bandidos aí com a mesma identidade e arrastando muitos filhos de Deus. Mas o tempo deles está encerrando, pessoal. Nós estamos na sobreedificação. Olha, eu tinha muitos amigos pastores, quando eles ouviram eu pregando, eles disseram assim, você ficou doido? Eu, doidinho da cabeça. Doidinho mesmo fiquei, doidinho. Como é que você prega isso na igreja, rapaz? Eu falei, porque é a verdade. Eu estou certo ou errado? Porque não tem, contra isso aqui, não tem discussão, não tem. Você está certo ou errado? Eu estou certo ou errado, meus irmãos pastores? Não quero chamar vocês de impostores, não. Continuam ainda chamando vocês de pastores. Não, algumas coisas que você está falando está certo. Então, vamos fazer o seguinte, algumas coisas que eu falei que está certo, que convenceu você, você prega na sua igreja. Não, pastor. Se eu pregar, lá vai todo mundo embora. Eu falei, vai acabar seu salário, né? Sua mordomia, né? Bandido. 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 Me afastei de todos eles, porque não tinha como dois andarão juntos se não há acordo entre eles. Hoje eu fuzilo eles com força. E não tenho nem um pouquinho de piedade, são ladrões. Cercação de falsos mestres. Aí em 2 Coríntios 11, 13, olha aqui para você ver. Porque tais são falsos o quê? Deixa eu dizer, abençoado, te perguntar aqui, só para relembrar. Já sabe, Tiago. Paulo aqui está numa dispensação de 45 anos depois que Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele veio 45 anos depois que Jesus morreu na cruz do Calvário. Paulo nasceu na estrada de Damasco, onde ele recebeu a luz do Senhor ali. E Paulo começou a pregar esse evangelho. E antes dele havia quem? Os 12 apóstolos de Jesus de Nazaré. Havia mais algum?
Não, eu te pergunto, havia mais algum? Você já leu na história se havia outros apóstolos a não ser os 12 apóstolos de Jesus de Nazaré? Escuta aqui, pessoal. Havia algum lá? Se alguém quiser me repreender aqui, eu estou ali, eu estou aberto. Me mostra, me ensina que eu quero aprender. Tinha mais algum apóstolo antes de Jesus de Nazaré ter morrido ou depois que surgiram? A história em Atos dos Apóstolos, que foi escrita pelo doutor Lucas, médico, não narra isso, não. Os únicos apóstolos que havia naquela época eram os de Jesus de Nazaré. E Paulo, diante deles, diz, ora, por que os tais são apóstolos, são falsos o quê? Apóstolos. Então, Paulo está chamando os 12 de quê? Falsos. Obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolo de Cristo. O contexto, eu quero pegar o contexto. Não estou dizendo para hoje, não, porque está dizendo para hoje, meu filho, você dá paulada de vontade. Lá era só 12. Então, qual que é a função? Qual que é o propósito de alguém que quer ensinar que não está debaixo dessa graça? Fraudulento, ele quer te roubar. E tem roubado gente assim. Ai, nunca vi tantos. Movidos por avareza, farão comércio de ti pelas suas doutrinas, trazem a lei e o sincretismo religioso. Então, eles são movidos por avareza e fazem comércio. Eles comercializam você. Nós não, né? Você que eu estou dizendo é lá fora. Aqui ninguém é comercializado. Comercializa. Opa, o cara chegou com um carrão aí, rapaz. Você sabia que na hora que você estaciona o carro, já tem espião lá olhando? Se você chegou com um carro importado lá, minha amiga, eles sabem que pode pedir 1.000, 10.000, 15.000. E eles ficam lá. O verdadeiro ministério, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, opa, está passando aqui. Mas começamos tarde, né? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, são esses que não têm interesse em fazer comércio de ti, lá em Efésios 4:11, vamos lá, Tiago. Olha só, ele mesmo concedeu, ele quem? Jesus, Cristo, o Cristo que subiu. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos pecadores. Olha aqui, abençoado. Com vista ao aperfeiçoamento dos pecadores, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. E ele mesmo concedeu, ele mesmo, Jesus concedeu. Então, qual que é a visão do ministro? Aperfeiçoamento dos santos. Para o seu o quê? Desempenho do seu serviço. Edificados, curados, sarados, fazendo a palavra correr, congregando, para a edificação do corpo. Então, nós estamos nesse processo da sobreedificação agora. Você recebe isso, abençoado? Você crê nisso? Ah, babado, assim é. Diga, sou um abençoado. Completo. E sei de quem eu tenho recebido. De José Luiz. E agora de Márcio Mourão. Ô José Luiz está aqui. Eu não pareço com ele, pareço? Não. Nem um pouquinho. Mas falo o que ele fala. Eu pareço com ele em Cristo. Porque Cristo está onde? Em nós, na mente. Falamos a mesma coisa, porque trazemos o mesmo evangelho até a transformação. Você recebe isso, abençoado? Uma salva de palmas ao nosso Deus.